Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, fundador do buscador de investimentos Yubi, criador de conteúdo e estou hoje aqui no canal do Next para conversar com você sobre taxas e impostos sobre os investimentos. A grande verdade é que ninguém gosta de pagar taxa ou imposto. Mas você precisa conhecer o que vai realmente afetar o seu dinheiro, porque não adianta também fazer um investimento sem entender exatamente como aquele investimento funciona, quais são as taxas e os impostos aplicáveis, porque se você não entender sobre isso, é bem capaz que você resgate logo antes de mudar a alíquota do imposto de renda e aí você pagaria menos imposto. Ou mesmo você pode escolher um investimento ruim, porque não conhecia exatamente as taxas envolvidas. Então sim, precisamos falar sobre taxas e precisamos falar sobre os impostos. Eu vou nesse vídeo fazer um certo guia ou um resumo sobre tudo isso que incide nos seus investimentos. Começando então pelas taxas e vou focar principalmente nos CDBs, que são os investimentos mais populares em renda fixa, e também nos fundos de investimento. Quando a gente pensa em renda fixa e fundos de investimento, muita gente já lembra da taxa de corretagem, que é a taxa cobrada pela corretora justamente para transmitir a sua ordem, para te ajudar ou para fazer o processo de compra e venda dos ativos. Só que a grande verdade é que essa taxa de corretagem ela tem caído em desuso na renda fixa. Quase nenhuma instituição hoje cobra essa taxa. E o Next não cobra taxa de corretagem para você investir em renda fixa. Mas saiba que em alguns lugares você pode encontrar essa taxa. Então, obviamente, prefira o Next, prefira uma corretora que não cobra taxa de corretagem. Segundo ponto, a taxa de custódia. Se a taxa de corretagem é aquela cobrada para transmitir a sua ordem, a taxa de custódia é aquela cobrada para guardar o investimento em seu nome. Guardar entre aspas, porque hoje é tudo eletrônico, é tudo registrado digitalmente. Então é uma taxa também antiga que existia para guardar o investimento no seu nome. Em renda fixa privada, são essas então as duas taxas mais comuns. Taxa de corretagem e taxa de custódia, as duas praticamente não são mais utilizadas no mercado de renda fixa privada. No mercado de renda fixa pública, no caso do Tesouro Direto, existe sim a taxa de custódia cobrada pela B3, a Bolsa de Valores que faz a guarda e o registro dos títulos públicos no seu nome. E essa taxa de custódia existe para todo mundo, não dá para escapar. Falamos sobre renda fixa, vamos falar um pouquinho sobre fundos de investimento. E nos fundos, as duas taxas mais comuns são taxa de administração e taxa de performance. A taxa de administração é a taxa cobrada pela instituição responsável pela administração do fundo, como o próprio nome diz, para cuidar mais das partes burocráticas, de todas as obrigações envolvidas no fundo e para aquele fundo existir. Então a taxa de administração é basicamente o que sustenta e o que você paga para acessar aquele gestor e acessar o fundo de investimento, aquele veículo que a princípio fará com que você tenha uma gestão profissional dos seus investimentos. Já a taxa de performance é o bônus, é o mérito do gestor, porque ele fez um bom trabalho, ele conseguiu atingir uma boa rentabilidade acima, inclusive, da meta que ele tinha, que ele coloca para os seus cotistas, para os seus clientes, entre aspas, que é o chamado benchmark. Então, a performance, o que excede esse benchmark, o que excede a meta, entre aspas, ele tem uma taxa de performance, porque ele saiu muito bem e ele merece um bônus. Essa é a famosa taxa de performance. E agora sobre os impostos, hein? A gente tem dois tipos de imposto. A gente tem o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e o IR, o Imposto de Renda sobre o lucro, o ganho que você teve no seu investimento. O IOF, você tem que saber só o seguinte, não resgate investimentos antes de 30 dias, especialmente renda fixa e alguns fundos de investimento. Não resgate antes de 30 dias, porque depois de 30 dias não existe mais IOF sobre os seus investimentos. Então, segure por pelo menos 30 dias, é somente um mês. É interessante que você invista pensando no longo prazo. 30 dias não é nada em termos de prazo para você ter esse investimento. E o IR? O IR, ele segue uma tabela regressiva. Nossa, como assim, Bernardo, tabela regressiva? Significa que quanto mais tempo você ficar com aquele investimento, menos você vai pagar de imposto de renda. Quer ver só? Olha, até 180 dias você paga 22,5%, não sobre todo o investimento,
mas sobre o seu lucro, sobre o que você teve de valorização. De 181 dias a 360 dias, você paga 20%. De 361 dias a 720 dias, você paga 17,5%. E acima de 721 dias, você paga 15%. É a menor alíquota. 721 dias, 2 anos. Então, se você ficar com seu investimento durante 2 anos, você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda disponível atualmente no Brasil. E os fundos de investimento, hein? Bom, os fundos de investimento, de forma geral, seguem também essa tabela regressiva que eu mencionei, de 22,5% a 15%, de acordo com o período que você ficar, ou quanto tempo você ficar com aquele investimento. Só que existe o famoso come-cotas, 2 vezes por ano, existe uma antecipação do seu pagamento de imposto de renda para a Receita Federal. E aí quando você fizer o resgate dos seus investimentos nesse fundo, você vai apurar quanto que teve de diferença com relação ao come-cotas para fazer justamente esse pagamento adicional, se houver, de imposto de renda. A exceção é o fundo de ação. No fundo de ação, a tributação é de 15% fixa, sem come-cotas e sem tabela regressiva. Conhecemos então as principais taxas e impostos que incidem sobre os seus investimentos. Tenha isso em mente na hora de fazer o seu próximo aporte. Quanto tempo você vai conseguir ficar com aquele dinheiro investido? Quanto mais tempo você investir, menor será o imposto a ser recolhido. Um grande abraço e até a próxima!